Muito boa tarde, um bom ano. Neste primeiro dia de 2014, queremos centrar a nossa atenção na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, Fraternidade, Fundamento e Caminho para a Paz. É o tema desta mensagem que iremos hoje analisar com a presença do engenheiro Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Senhor engenheiro, um bom ano, antes de mais. Igualmente. O Papa Francisco apresenta-nos esta mensagem para o Dia Mundial da Paz, em que ele refere que uma sociedade justa, uma paz firme, apenas serão possíveis com a fraternidade. Eu penso que o Papa dá aqui um passo mais em frente, digamos assim. Nós temos tido vários temas para o Dia Mundial da Paz, tais como a solidariedade, a justiça, etc. O que o Papa Francisco faz aqui é pegar na noção de fraternidade que lhe permite fazer duas coisas. Por um lado, engloba todos os outros valores que têm sido utilizados em anteriores mensagens, porque não há fraternidade sem justiça, não há fraternidade sem solidariedade, não há fraternidade sem acolhimento do outro, etc. E, portanto, por um lado, abrange todos esses valores importantes e, por outro lado, dá um passo em frente, na medida em que não se limita à noção da fraternidade, digamos assim, meramente humana, entre aspas, mas desenvolve a temática da fraternidade com toda a sua riqueza teológica também. E, portanto, em certo sentido, o Papa Francisco abarca os temas anteriores e dá um passo em frente. Por outro lado, e este é um ponto importante também para mim, ele considera em toda a sua plenitude toda a problemática humana da paz. Mas não se limita à problemática humana na medida em que a paz, na perspectiva da fé, é um elemento fundamental da própria noção do Reino de Deus, da noção cristã do Reino de Deus, e, portanto, também desse ponto de vista, a mensagem dele tem muito de comum relativamente às pessoas que eventualmente não tenham fé ou não tenham fé explícita, mas, por outro lado, permite aos cristãos ir mais além, aprofundando as implicações na linha da fé. Nesta referência teológica, ele refere que a experiência da fraternidade faz-se porque temos uma referência comum, que é o sermos filhos de Deus. Exatamente. E isso vai sublinhar precisamente esta fraternidade entre a comunidade humana. Exatamente. Ele começa por dizer que a própria noção de fraternidade, sem a aceitação de um pai, é uma coisa manca. Até em termos de lógica, digamos assim, haver irmãos sem um pai comum é uma coisa que não faz sentido. Mas ele acrescenta que esse pai tem que ser um pai transcendente. Portanto, aqui já dá um salto, não necessariamente na linha da fé, eventualmente na linha da simples filosofia, fala de um pai transcendente. E depois disso, fala do pai enquanto pessoa da Santíssima Trindade, já numa perspectiva cristã, e depois envolve todo o processo, digamos assim, de encarnação e de salvação trazida por Jesus Cristo, que necessariamente tem que estar presente na nossa noção de construtores da paz. Não é? E depois faz esse contraponto da fraternidade a um mundo excessivamente marcado pela concorrência. Exatamente. Não é? Até um dos pontos, uma das palavras que tinha utilizado, ou um dos termos, é que nessa passagem em que o Papa fala de uma vocação humana, de estarmos vocacionados a sermos irmãos, a tratarmos o outro não como um rival, um concorrente ou alguém a eliminar, mas como um irmão
de quem devemos cuidar. Portanto, não é só aceitar de uma forma neutra, mas devemos cuidar. Portanto, é uma atitude perante o outro e os outros que é, em certo sentido, em contracorrente de tudo quanto se está a passar no mundo. Isso por um lado. Por outro lado, quando fala das comunicações, é outro aspecto importante. As comunicações e as tecnologias de informação também criam uma grande proximidade, que é um potencial para maior fraternidade. Mas ele ali cita o Papa Bento XVI, em que o Bento XVI diz, não se esqueçam, as comunicações criam proximidade, tornam os outros nossos próximos, vizinhos, mas não tornam o próximo nossos irmãos. Portanto, há uma proximidade física à qual nem sempre corresponde uma proximidade humana, e cá está, este Papa, o atual Papa, tem uma característica curiosa. Sempre que ele fala na nossa ligação ao outro, ele nunca fala dessa ligação de uma forma neutra. Normalmente fala do outro, da doação ao outro, de cuidar do outro, de zelar pelo bem-estar do outro. É uma relação proativa, digamos assim. É uma característica que eu tenho reparado deste Papa, sempre que fala na relação do outro. E, portanto, desse ponto de vista, é muito rica e não só em termos da construção de paz, mas da própria noção de paz. O que é isso de paz? É um simples aceitar os outros. Uma outra coisa também curiosa que aparece nesta mensagem é que ele fala do outro e depois especifica pessoa, grupo ou nação. Portanto, o próprio conceito do outro, que nós estamos muito habituados em colocar ao nível do outro ser humano, não, ele já dá a palavra outro uma amplitude muito maior, englobando o outro indivíduo, evidentemente, mas outros grupos e outras nações. Acho muito interessante. É uma fraternidade que não se limita à tolerância. Exatamente, é isso. Implica envolvimento. Envolvimento e o interesse. Ele dirá que o modelo que ele apresenta é a figura de Jesus Cristo, que por amor dos outros consentiu em dar a sua vida. E, portanto, para ele também, o limite dessa doação, dessa dádiva total, o limite é dar a vida, sem dúvida. E a par desta referência do ser fraterno, de sermos irmão do nosso próximo, num referencial a um pai único, e aqui numa linguagem muito dirigida aos cristãos, apresenta também a família como grande escola da fraternidade. Começa por dizer que, antes de mais, é na família que a gente aprende a ser fraterno. Não desenvolve muito a temática da família, mas logo no princípio da mensagem, quando fala de algumas características da fraternidade em sentido humano, coloca logo a família como aquele local, aquele espaço, aquele meio em que, em princípio, onde começamos por aprender a noção da fraternidade. E depois ele vai precisar que grandes problemas e graves problemas que o mundo hoje enfrenta radicam precisamente nesta ausência de fraternidade, porque a ausência de fraternidade gera apenas o interesse pessoal, a ganância, a ausência de escrúpulos, e ele faz essa leitura, nomeadamente no campo da economia e de todas as crises que vivemos nesse aspecto. E é curioso que ele fala das guerras com armas, mas depois diz que há outras guerras mais silenciosas, mas não menos danosas. E ali expõe todo o rol de problemas, quer relacionados com o tráfico humano,
quer relacionados com o egoísmo do lucro, quer relacionados com vários aspectos financeiros e económicos, etc. E, portanto, a própria noção da construção da paz é uma noção que implica a construção não só uma atitude subjetiva de cada pessoa, mas uma organização da sociedade, e quando falo da sociedade, da economia, das finanças, etc., que sirva precisamente esse objetivo de felicidade, de bem-estar e de realização da humanidade. Não é? Como Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e já que estamos a fazer a leitura deste contributo que o Papa nos dá para este primeiro dia do ano, como é que o enquadramos na realidade portuguesa, também ela muito dilacerada, também ela muito necessitada de fraternidade e de solidariedade entre os membros que compõem o tecido social do nosso país? Coloca um problema muito importante. A minha sensação é que a comunidade cristã, como um todo, em Portugal, está a ter uma presença muito fraca, enquanto voz profética na situação em que nos encontramos. Sabemos que há muitas instituições cristãs e há muitos cristãos e até não cristãos dedicados a problemas da fome, da falta de bens essenciais, etc. Isto é conhecido. A solidariedade geral da população portuguesa e o papel das instituições cristãs neste serviço, mas há qualquer coisa que tem que ser dita em termos do tipo de sociedade que temos, na estrutura de poder que temos. Aliás, nos documentos deste Papa nós vemos alguma ligação que aliás é evidente, entre o meio económico e financeiro e a estrutura do poder nas sociedades, e, portanto, isso não se faz apenas ajudando as pessoas a matar a fome, por mais importante que isso seja, matar a fome, não é? Entende que, de alguma forma, o facto da Igreja possuir uma vasta rede de IPSS, de instituições de solidariedade social, acaba por gerar alguma, no subconsciente, pelo menos, desresponsabilização das comunidades cristãs no sentido de serem mais ativas e mais empenhadas nesta luta? Porque já há uma estrutura na comunidade cristã que o faz e tal, e então aí há uma desresponsabilização. Há aqui dois problemas. O Papa Bento XVI, na primeira encíclica que escreveu, Deus Caritas Est, fala na responsabilidade da Igreja como comunidade relativamente à prática da caridade. E diz que, embora a caridade seja um dever, antes do mais, dos indivíduos, a Igreja, enquanto comunidade, também está chamada a praticar a caridade. Ora bem, disso resulta que aquilo que a Igreja faz neste domínio deverá ser, isto é já uma ilação que eu tiro, deverá ser a expressão da caridade da comunidade cristã. E, como acabou de dizer, embora não tenha dito explicitamente, mas implicitamente nas suas palavras está isto, nós vemos que o centro social de uma paróquia nem sempre é a expressão da caridade comunitária da comunidade religiosa que pertence à paróquia. E, portanto, eu às vezes até digo, o centro social é um centro criado por um prior ajudado por meia dúzia de bombeiros voluntários. Não é? Podemos dizer que as comunidades cristãs quase que profissionalizaram para um determinado setor o exercício da caridade? Em certo sentido, tem que haver um certo profissionalismo, porque hoje os problemas têm um cunho científico e técnico que não vai só com boas vontades, não é? O que acontece é que eu penso que que o problema não está naquilo que se faz. Aquilo que se faz, em muito lado, é bem feito,
Não quer dizer que não possa ser melhorado, mas é bem feito. Todos têm que estar envolvidos. E é necessário, é necessário. O que fica por fazer, que é a componente de mudança social, para ir ao encontro de encontro às causas dos problemas, isso é que fica por fazer, não é? E, portanto, o que me parece é que essa dimensão de mudança social ainda não está assumida pela comunidade cristã como um todo, como um aspecto absolutamente inseparável do dever de caridade. Não é? Há aqui também um desafio aos próprios Estados, no sentido de redefinirem o seu papel no apoio dos cidadãos. Este apelo da fraternidade convém ser lido também por quem governa, porque, por vezes, a própria legislação já é construída para proteger excessivamente alguns que já de si bafejados pelo poder económico e pela sorte. Não, aqui a grande força, digamos assim, desta mensagem é que pressupõe que não há fraternidade sem solidariedade, sem justiça. Portanto, nós não podemos pensar que o Papa está a pensar numa fraternidade que seja um mero sentimento, como o Papa Bento XVI disse, a caridade sem justiça, sem ligação à verdade, passa a ser um fenómeno sentimental sem consequência nenhuma. Hoje é muito claro que o pensamento da Igreja é muito exigente nesta matéria. Nós temos a justiça como o mínimo, digamos assim. O mínimo. Portanto, tudo o resto se constrói sobre o pressuposto da justiça. A caridade, a fraternidade, a solidariedade, tudo isto pressupõe a justiça. E este ponto tem que ser assumido como um elemento da nossa cultura, porque, de outro modo, nós não reabilitamos palavras tão fortes como a caridade, tão fortes como a fraternidade. São palavras fortíssimas que nós corremos o risco de esvaziar se retiramos o seu conteúdo e as suas ligações, sobretudo com a justiça, com a verdade e com a noção de bem comum. Não é? Há também um alerta do Papa Francisco, e nestes dias, nestes tempos que vivemos, muito marcados pela austeridade, muitas vezes vividos na austeridade, mas com a grande vontade de regressar a dias passados em que se vivia em alguma opulência, digamos, entre aspas, embora a realidade portuguesa nunca fosse muito marcada por essa característica, mas o Papa diz que a vida sóbria facilita a fraternidade. É curioso que há muitos anos, porventura há mais de 15 anos, eu ouvi da boca do Jacques Delors, na altura Presidente da Comissão Europeia, a propor para a Europa um estilo de vida frugal. Foi a palavra que ele usou. Curiosamente, o Papa vem pegar nesta noção. É que há o estilo de vida rico, digamos assim, há o estilo de vida pobre daqueles que fazem o voto da pobreza, ordens religiosas, etc. E há uma coisa que se chama uma certa sobriedade do modo de vida, que nem corresponde à pobreza do voto de pobreza, nem está na onda do consumismo ilimitado, do luxo, etc, etc, etc. E, portanto, aquilo que o Papa vem dizer é, não só para os cristãos, mas certamente para os cristãos, há um estilo de vida que estabelece uma relação sóbria com a relação com os bens materiais, com os confortos da vida, mas devemos ter uma certa preocupação de limites, devemos ter uma certa preocupação de uma vida frugal. Como uma forma normal de vida, portanto, não são precisas grandes opções, nem grandes vocações especiais para seguirmos este modelo. Engenheiro Bruta Costa, esta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz
constitui também uma excelente ocasião para as comunidades cristãs dedicarem algum tempo ao seu estudo e ao seu debate. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a própria exortação apostólica, eu penso que é um documento que as paróquias deviam organizar mesmo formas para que essa exortação fosse objeto de reflexão por parte de toda a comunidade. Este documento, a mensagem, tem a vantagem de ter alguns aspectos da exortação, de ser mais limitado, digamos assim, até em termos de número de páginas, com algumas ideias muito fortes que penso que seriam extremamente importantes para a vida geral da comunidade cristã e da própria sociedade. Ideias que vale a pena pegar e refletir nas nossas comunidades. José Alfredo Costa, muito obrigado por nos ter recebido neste primeiro dia de 2014 a analisar esta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, a mensagem que tem por tema fraternidade, fundamento e caminho para a paz. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde, um bom ano de 2014. Até amanhã, se Deus quiser.